Boa tarde, todos os coordenadores que estão nos assistindo nesse momento. Tudo bem com vocês? Nós estamos realizando essa reunião de formação para coordenadores, uma reunião live, com o propósito, né, de nós termos um tempo maior e abranger o número de todos os coordenadores que estiverem nos assistindo. Coordenadores da manhã, da tarde e também da noite. Destacamos que essa reunião ficará gravada e nós disponibilizaremos também para outros momentos para os que não puderem ter acesso. Nós queremos pontuar a reunião bem pautada em informações sobre os estudos monitorados a serem realizados no mês de julho e as demais atividades que estão sendo realizadas e as quais nós realizaremos. Então, primeiramente, quero falar para vocês na questão dos estudos monitorados que continuam sendo realizados nesse mês de julho, portanto, deverão ser organizados, planejados e distribuídos a todas as crianças. Boa tarde a todas as escolas. Da mesma forma como foi realizado até então, né? Fazendo uso dos recursos que puderem, se fizerem necessários, com atividades envolvendo também recursos audiovisuais, falas, podcast, aquilo que puder, mas também, como sempre, a folha, o papel impresso para todos que puderem desejarem. Intensificamos o uso do livro didático nesse momento de longo prazo de distanciamento, né, que possa ser usado, aplicado por vocês. Então, nós continuaremos realizando estudos monitorados no mês de julho, com uma carga horária, que já foi no ofício circular, né, se não me engano, 92 horas. E, nesse momento, eu quero muito destacar a questão de carga horária, de semestre, trimestre, tudo está sendo pontuado com o setor de escrituração. Nós estamos, então, com uma solicitação para o conselho para ser semestral, e assim que tivermos, e vai ser logo, a gente já vai divulgar a vocês. Mas tudo indica que será esse o caminho, tá? Então, bem, quando vocês tiverem dúvida de questão de carga horária, de registros pedagógicos, não no sentido do que registrar, mas quantas horas valem, planilhas, a Rejane, ela se coloca à disposição para ajudar, ela também está no grupo de coordenadores, então, sempre pontuar isso aí que vocês terão dados muito próximos. Algumas solicitações de coordenadores que nós esclarecemos, que estão vindo, é o que registrar na planilha de estudo monitorado das habilidades. Vocês não precisam registrar o número, o código alfanumérico, tá? Embora esteja bem especificado, não há necessidade de ser tão minucioso, de colocar H2, 3B, né? Não precisa tudo isso, basta dizer o que foi trabalhado, o que foi desenvolvido, de que forma, né? Claro, o que a gente quer é que não seja só dito leitura, página tal, que seja dito leitura, compreensiva, análise dos termos, estudo vocabulário, produção, porque o detalhamento disso que vai dar a riqueza daquilo que foi desenvolvido e trabalhado. Então, não precisa ter a legenda, porque nós não vamos fazer a comparação com a base para saber que habilidades. Então, é descrever o que foi trabalhado, desenvolvido. Nessa questão também dos estudos monitorados de julho, né, temos destacar o grande empenho de todos nessas reinvenções que foram feitas, nesses cenários produzidos nos lares, nas casas, professores que criaram múltiplas formas para atender seus estudantes, né, e suas crianças. Fizeram festas juninas em casa, nós acompanhamos, muitos nos mandam para nós os vídeos, e assim que vocês tiverem ideia de compartilhar, nós podemos compartilhar também, junto nas conversações que a Cíntia vai explicar. Então, essa troca solidária e pedagógica está valendo muito para todos nós, né? Esse é o momento de falarmos. Outra questão que é pontuada é sobre aquela tabela que na última reunião de junho nós enviamos para vocês, uma tabela sugestiva para controle das devoluções. Nós não elencamos uma data para entrega, porque ela será no término. Então, como nós não temos um prazo para acabar, é para um controle interno da escola, dos coordenadores, e depois vai ser, sim, entregue para a secretaria com
o número da escola, não dos turnos, da escola, do tudo que foi realizado. Então, essa questão é importante porque talvez pudesse alguns estar confundindo com os questionários que foram disponibilizados para pais, estudantes, né, e professores, e aquele também, aquela tabela que é uma tabela de controle do coordenador pedagógico. Queremos destacar que a live com a professora Kátia Small teve o maior número de participantes de coordenadores nesse momento, ela está disponível e muito contribuiu para as questões de avaliação, para a questão do referencial essencial, que nós inauguramos no dia da palestrante conosco. Então, nós recebemos o referendo da organizadora da Base Nacional Comum Curricular, que diz que esse é o caminho. Diante desse contexto atual, habilidades essenciais, prioritárias, é o que precisamos fazer. Então, acho que essa semana passada, foram de muitas realizações para a rede municipal, tendo em vista a construção do documento, da seleção de habilidades de documentos já construídos, né? E também do que vocês acompanharam da inauguração dos planos online. A Luana vai detalhar depois para vocês isso. Mas para nós representou uma conquista imensa, enquanto secretaria, enquanto professores da rede, de onde somos e para onde voltaremos. Avançar nessa questão dos planos de trabalho, já numa união com plano de aula, é um grande mérito para nós desburocratizarmos. Tanto o coordenador pedagógico quanto o professor sabe o trabalhoso, o trabalho árduo que dá nessa questão de realização dos planos, né? No meu último ano, eu estava na coordenação pedagógica e o meu único turno na escola era muito pouco para realizar se precisava de conferência. Eu tinha que trabalhar em casa, à noite, todos os outros, para dar conta disso. A nossa ideia maior é auxiliar os coordenadores, especialmente, também os professores na realização, mas no acompanhamento, os coordenadores, porque é um trabalho bem articuloso. E também, às vezes, nós, enquanto coordenadores, fazíamos o plano de trabalho do professor, acompanhávamos, e mais o planejamento do professor para a aula. Então, a ideia é juntar os dois documentos e que ali possa ser feito tanto o plano macro como o mínimo detalhado. Os planos dos anos finais estão em construção, mas porque ele tem a especificidade de um professor que dá 2 componentes. Não estão me ouvindo? Estão ouvindo, sim. Tá. Então, 2 componentes. Então, ele está sendo bem meticuloso para dar certo, tá? Talvez vocês possam se pensar, aquilo que também nós pensamos, o plano de trabalho online e o referencial essencial, onde se entrevista. É importante nós situarmos o contexto histórico. Quando nós fizemos a primeira reunião de coordenadores pedagógicos com vocês em março, nós tínhamos a ideia do plano de trabalho online. Esse era o carro-chefe. Nós nunca imaginávamos uma pandemia que nos obrigou a pensar num documento norteador. Então, em síntese, o referencial essencial está nos planos online. Né? Só que nós não temos dentro dos planos online detalhadamente todas as habilidades essenciais divididas especificadamente num único documento. Tudo que está da base está ali dentro. O professor vai ter que, nesse primeiro momento, buscar quais são as essenciais. Por que isso? Porque os planos online é para ficar para toda a eternidade. E o essencial, ele é para o contexto de pandemia. Então, assim que regularizarmos o fluxo de aprendizagem, ele passa a ser... ter outro foco, né? É claro que nós sempre podemos nos avaliar dele. Também gostaria de destacar que nesse mês de junho, a proposta da secretaria é registrar a história desse momento de estudos monitorados, do que está acontecendo, desde a paralisação até agora, da suspensão das aulas até agora. Então, foi lançado no ofício circular uma solicitação de escrita de um memorial. Ela não é para coordenadores pedagógicos especificamente, e nem estamos pedindo para vocês liderarem isso, era uma proposta de escola, uma proposta que busca registros com fotografias, com textos, com professores que querem colocar a sua voz, as suas escutas por meio de narrativas, para ficar um documento registrado do que está acontecendo. Então, nós divulgamos o lançamento disso, e vamos dar o detalhamento até dia 6, que é a segunda próxima, de capítulos, de normas. Aproveitamos para dizer que é um documento que vai ter um caráter
de registro no MEC, então ele conta para publicação, para professores também que desejam buscar carreiras acadêmicas, mas também autoria. Então, é um desafio na escola de vocês convidarem professores para fazer parte, né? Tanto a equipe diretiva, acho que muito importante a voz do coordenador pedagógico, de um pequeno texto registrando como foi essa negociação, esse planejamento remoto, tanto na questão com os professores como com os estudantes, as estratégias utilizadas. Ele não é para ser um trabalho árduo, sacrificante. A escrita, nesse sentido, é uma escrita prazerosa, uma escrita que vem contribuir com os diálogos que estamos vivendo. É uma escrita que vem para minimizar ou botar para fora tudo aquilo que também a gente está vivenciando como um diário, uma espécie de diário de narrativas. Então, ela pode ser individual, pode ser coletiva, mas é importante que as escolas, cada uma, tenham esse dossiê memorial. Então, nessa questão de estudos monitorados de julho, eles prosseguem. Progressão que nós conseguimos, então, fazê-la à distância. Distância é a palavra que nós não estamos usando, não presencial. Uma progressão não presencial, com um módulo específico, com uma carga horária mínima de 12 horas. Quem quiser fazer a mais, tudo bem, não tem problema. Essas 12 horas vieram da onde? Nós nos reunimos e pensamos, uma vez por semana, calculando abril até agora, quanto daria? Daria mais ou menos aproximadamente 12 horas. Quem já tinha iniciado em março e fez algumas aulas, tudo bem, registra aquelas e vai fazendo o débito daquelas que faltam, né? O planejamento é para ser, então, de acordo com essas 12 horas ou mais, se quiser. Então, o que a gente diz assim, que não seja só uma atividade ou duas, que seja um bloco, seja um módulo que possa ser ofertado para o estudante. Quem não tem o professor na escola desse componente, pode também ou se valer do nosso portal, onde também tem atividades, sugestões, pode se valer de um outro que na escola com professor que tem habilitação, ou pode entrar em contato com a secretaria. Não deixe de oferecer a possibilidade da progressão agora, neste momento, porque ela poderá depois ser mais dificultosa. Bom, eu não vou conseguir acabar em julho, posso adentrar em agosto? Sim, por isso que a gente colocou preferencialmente. Então, nesse momento, mesmo no regimento estando escrito até julho, até primeiro semestre, nós entendemos que o caráter emergencial permite uma flexibilidade. Mas a gente sabe que quanto mais cedo organizarmos isso, é algo a menos para ser trabalhado depois. E ela é registrada na planilha de progressão igual, segue o mesmo fluxo dos outros anos. Então, essa questão é importante. O que ofertar? Atividades de leitura, compreensão, produção, resolução de cálculo, questões mais voltadas ao letramento, isso tudo pode ser pautado e registrado. Então, sobre a progressão, se alguém precisar de aula, de sugestões, nos solicite que nós buscaremos junto à escola. Da mesma forma, reforçamos o pedido para quem quiser se solidarizar de enviar sua aula para o nosso banco. Ela está sendo usada muito por outras pessoas, inclusive nós estamos pensando para crianças que estão fora da escola, na qual também nós poderemos imprimir. É a nossa contrapartida na educação, de nós oferecermos aquilo que nós temos e que é a nossa matéria-prima, que são as aulas. Então, na sequência, a Luana vai conversar com vocês um pouquinho do nosso trabalho, depois a Cíntia, a Mara e a questão também da Fabiana da educação infantil. E assim também que vocês tiverem outras questões, de ordem de perguntas, vocês vão nos avaliando e mandando. Nós temos uma proposta, e nós queremos ver se vocês concordam, de abrir o grupo do WhatsApp todas as quartas-feiras. Deixar para vocês perguntarem, questionarem. Nós não temos a garantia de responder tudo no momento, na hora, né? Porque nem sempre a gente pode saber que estaremos todas disponíveis. Mas, assim, no mais tardar, no outro dia, nós poderemos responder. Isso, a gente percebe que os telefonemas aqui diminuíram porque vocês estão nos contatando via WhatsApp de uma forma mais rápida, próxima. Esperamos responder a tempo, né? Tem muitas questões que nós estamos criando respostas também, pelo bom senso, pela experiência, pelo aquilo que a gente acredita, né? Por aquilo que nós acreditamos que seja o melhor a fazer nesse momento.
Então, eu passo a palavra à Luana. Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. E vou complementar, então, algumas informações que a Carla trouxe. Então, primeiro, essa questão do WhatsApp, né? Então, como ela já disse, a gente, na medida do possível, vai respondendo. E também peço desculpas se às vezes a gente demora, porque principalmente quando a gente está aqui na secretaria, no trabalho presencial, nós acabamos nos envolvendo em reuniões ou com questões burocráticas que a gente tem que aproveitar quando está aqui para fazer, porque nós também, eventualmente, trabalhamos em escala e fazemos teletrabalho. Então, às vezes, a gente demora um pouquinho para responder. Então, ou é porque a gente está, como a Carla disse, elaborando a resposta, ou a gente está, às vezes, envolvida numa outra situação, e a gente também, às vezes, fica sem bateria, todas essas coisas, né, que até pedir desculpa para uma coordenadora hoje, tá? Então, essa ideia de a gente abrir o grupo na quarta, né, que aí a gente também acaba tendo um espaço um pouco mais organizado e uma interação entre vocês que também é bacana. Bem, como a Carla disse, essa semana foi uma semana bem especial, de uma concretização de um trabalho que a gente começou a pensar em fevereiro, quando chegamos aqui, e contamos, assim, com o esforço de toda a equipe, da assessoria pedagógica, contamos com o esforço da nossa equipe técnica, né, o pessoal da informática, as gurias do NTM. Então, que foi assim, a equipe foi incansável na criação dos planos online. Então, assim, nós ficamos muito felizes, porque acreditamos que realmente é um recurso que vai facilitar a vida do professor lá na sala de aula e também do coordenador pedagógico. Acreditamos que esse tempo de planejamento é um tempo precioso. Então, ao invés de a gente ficar gastando ele, né, com burocracia, que a gente possa investir mais tempo e mais energia no planejamento de sala de aula mesmo, na criação de atividades e com foco no aluno. A gente começou a receber ligações, então, sobre, eu não consigo acessar. E nesse momento, não vão conseguir acessar mesmo. Por quê? Nós fizemos o lançamento e foi gerado um login e uma senha por escola. Por quê? Nós criamos, né, e fizemos alguns testes, mas não em larga escala. Então, a gente precisa agora testar como esse ambiente, como esse recurso funciona com vários acessos, se a gente não perde nenhuma informação, se realmente fica tudo direitinho, né? Então, por isso que as escolas receberam esse login e senha, vão testar. Enquanto isso, também a equipe está terminando a parte dos anos finais da EJA, né? E aí, então, assim que tudo estiver devidamente testado, nós vamos sim colocar no ambiente todos os 4.000 professores da rede com o seu devido login e senha, tá? Vai ser bem pessoal e intransferível. Então, por isso que a gente vai demorar ainda mais alguns dias, tá? Para que vocês possam acessar. Quem está muito curioso pode conversar com a sua diretora, com a sua, né? E se tem algum professor que está insistindo muito para olhar, se vocês querem, de repente, num momento em que estão na escola, abrir e mostrar para os professores, talvez seja importante, né? Um desses momentos de planejamento presencial, que vocês aí mostrem e testem com eles também. E caso vocês percebam alguma coisa, algum problema, por gentileza, nos avisem, né? Que aí a gente vai adequando, né? Eu já vi aqui que tem gente perguntando se precisa enviar um e-mail dos professores para o cadastro. Aguardem um pouquinho, tá? Que a gente está fazendo alguns testes ainda também, se vai ser necessário enviar um e-mail de todo mundo, se a gente pode aproveitar alguns cadastros que a gente tem aqui na secretaria. Então, assim que a gente tiver essa informação, vocês vão ser os primeiros a saber
e aí a gente vai, de repente, enviar uma planilha, alguma coisa para vocês completarem com os dados que são necessários de cada professor, né? Matrícula, e-mail, que provavelmente seja por aí o acesso, tá? Eu gostaria, Luana, de completar. Pois não. Que nós mesmo não tendo ele completo, os planos online, nós não nos aguentamos de apresentar a vocês. Não íamos deixar a pandemia tomar conta de nós, e nós vamos conseguir apresentar para vocês e criar a expectativa daquilo que está sendo construído e logo vai estar em nossas mãos. Então, a nossa em compartilhar foi imensa e não nos segurou de nós mostrarmos a vocês. E entendemos, claro, que a construção está sendo realizada por muitas mãos agora, mas que ele já existe. Então ele está conosco. E nós não vamos largar até o final. Obrigada. Imagina. Então, e paralelo a isso, né? Como a gente falou na outra reunião, neste ano os nossos planejamentos foram todos para os ares, né? Tem vários memes muito divertidos mostrando o que a gente pode fazer com tudo aquilo que a gente tinha planejado para 2020. E aí nós começamos a sentir essa necessidade das habilidades essenciais, porque todo mundo começou a pensar o que nós vamos ensinar. Nós já estávamos angustiadas com a BNCC, né? Lá na nossa primeira reunião de fevereiro, março, né, foi a nossa primeira reunião, a gente já sabia que não ia dar conta de toda a BNCC, né, principalmente nesses primeiros anos de implementação. E agora, com esses estudos remotos e a dificuldade que a gente sabe que está sendo para introduzir conteúdos novos, claro que a gente pensa, para onde eu vou? O que eu preciso fazer? Então, começamos a pensar nas habilidades essenciais. O primeiro trabalho foi da assessoria pedagógica, tá? Baseado na sua experiência. Então, cada professor, cada assessor que nós temos aqui, que são professores da rede, selecionou aquilo que julgava essencial na sua área, tá? No seu componente curricular. Vocês sabem que nós não temos assessores de todos os componentes e também gostaríamos que a rede desse uma olhada nessa nossa seleção. E aí a Cíntia, né, nossa parceirona de NTM, e a Raquel, criaram então essa ideia do formulário que os professores se inscreveram e tiveram um prazo para contribuir. Ampliamos o prazo também a pedido da rede, que tinha ficado curto, porque como disse a Carla, né, a nossa ansiedade é grande, a gente quer ver tudo pronto, a gente quer entregar tudo para vocês o mais rápido possível, e aí então fizemos tudo isso de novo num esforço coletivo e que extrapolou horas de trabalho da assessoria com certeza, para entregar para vocês então esse documento das habilidades essenciais, tá? Ele é um documento de sugestão, certo? Selecionado por nós e com o aval dos professores que se inscreveram. Então, também na matemática, ciências, inglês, nós tivemos professores da rede que fizeram esse trabalho, tá? E aí, alguns coordenadores estão perguntando, é para usar esse agora? Sim, é uma sugestão, tá? Até nós mantivemos lá as colunas do trimestre e com o que ele tinha já marcado de trimestre. E como disse a Carla, provavelmente o nosso ano letivo de 2020 vai ser avaliado por semestre. Então, vocês também vão ter que fazer essa adequação com os professores, tá? E como nós dissemos na última reunião, que é aquela que nós fizemos pelo Zoom, esse documento ele não é pensado só para 2020, porque nós sabemos dos impactos que essa pandemia vai deixar provavelmente para 2021 e quiçá para 2022. Inclusive a MP, né, que foi aprovada e tem ainda alguns destaques para serem aprovados, fala, né, em algumas possibilidades de adentrar o ano civil. Então, isso tudo também é informação nova, a gente está discutindo com o conselho, com o setor de escrituração, não temos resposta ainda, mas a gente sabe que vão ser pelo menos mais uns 2 anos ainda atípicos, tá? Então, acreditamos que esse documento das habilidades essenciais também se configure como uma sugestão para os professores elaborarem os planos em 2021 e talvez em 2022, pelo menos para um grupo de alunos ou para alguma outra turma que tenha ficado mais
para trás que não tenha conseguido acessar os estudos monitorados. Tá? O que a gente está pensando também, né? Então, como avaliar esse ano de 2020? E aí, a gente tem lido muitas coisas, buscado informações de outras redes, e estamos vendo a questão da avaliação formativa, certo? Nesse momento, o que a gente tem que tentar fazer? A gente tem que tentar descobrir o que os nossos alunos estão conseguindo aprender neste momento. Seja aqueles que estão acessando as nossas aulas por meio online, tanto aqueles que estão pegando as atividades impressas. Então, nós temos que tentar criar alguns instrumentos, tá? Para tentar avaliar um pouquinho do que esses estudantes estão aprendendo. E, claro, a nossa grande avaliação vai ser no retorno presencial. Este ano não é o ano daquela avaliação tão classificatória e seletiva que a gente está acostumado a fazer. Porque, sim, a nossa avaliação ela ainda serve para classificar, né, para dizer quem pode ir para o ano seguinte, quem não pode ir para o ano seguinte. E aí a gente se pega fazendo questões pega-ratão, a gente se pega fazendo algumas coisas nas nossas avaliações, que este ano não é o ano disso. É o ano de a gente realmente, por meio da avaliação, tentar medir o quanto e o que cada estudante conseguiu aprender neste período, tá? Eu vejo, assim, que acho que talvez para nós, educação, a grande lição da pandemia seja a gente colocar em prática tudo que a gente vem estudando de avaliação. Estou nessa brincadeira de professora há mais de 25 anos, e a gente sempre estuda a avaliação, sempre sabe que tem que mudar, discute, escreve, põe na proposta, põe no regimento, mas na prática ela não muda muito. Esse ano, sim, ela vai mudar, ela vai ter que ser mais formativa. A gente está vendo, assim, está voltando agora na Europa, nos Estados Unidos, estão voltando os estudos presenciais, e a gente está vendo que, por exemplo, Estados Unidos, Nova York, decidiu que esse ano não haverá reprovação. Os alunos eles vão para o ano seguinte com 3 classificações. Atende aos parâmetros, precisa melhorar, curso em andamento, tá? De modo que os alunos que forem identificados nas 2 últimas situações vão passar por um reforço escolar no ano que vem. Não estou dizendo que a gente vai fazer isso em Caxias, tá? O que a gente vai fazer? Quando nós voltarmos, tá, ao presencial, nós vamos ter um período de alinhamento pedagógico, que a gente está chamando, que vai ser esse período de avaliar o que cada aluno conseguiu nesse momento de pandemia, certo? E a partir do que cada um conseguiu, a gente vai ter que elaborar o nosso plano desse tempo presencial que a gente vai ter em 2020, então priorizando aquilo que é essencial e que eles não conseguiram acessar. A Carla falou um pouco dos estudos monitorados e eu vou reforçar, porque nós temos recebido muitas ligações de famílias, não quero brigar com você sobre isso, sabe? Mas são algumas queixas que a gente vê que talvez sejam pertinentes e porque é um momento difícil para todo mundo. Então, claro, a família prefere o impresso, óbvio, né? Porque o que a gente tem que pensar? A gente está vendo que, principalmente essas que estão nos acessando, usam muito o celular, então é difícil copiar do celular ou ler o texto no celular, principalmente para as crianças dos anos iniciais, tá? Então, claro, temos essa preferência pelo impresso. Porém, a gente sabe que o digital facilita para o vídeo, para o podcast. Então, cuidem bastante para que o impresso seja o mais parecido possível com o que está sendo enviado no digital, tá? Então, alguns pais dizem assim, mas a prof diz que o vídeo está lá no Classroom, eu não tenho como acessar esse Classroom, a escola está exigindo que eu dê meu e-mail, eu não quero dar meu e-mail. Então, está todo mundo muito nervoso, né? As coisas andam muito polarizadas em vários âmbitos da nossa vida,
Então, que o diálogo seja franco e que as orientações sejam claras e que a gente tente fazer o máximo possível no impresso tudo aquilo que a gente está oferecendo no presencial. Tem escola usando CD, tem escola pedindo para os pais, então, um pendrive para arquivar todas esses vídeos, essa parte digital. Né? Às vezes eles têm uma Smart TV, então daí eles conseguem colocar esses arquivos na TV. Então, são coisas que a gente tem que pensar, tá? E sobre a avaliação formativa, organizamos também um texto em que nós vamos enviar, vou colocar no nosso grupo de WhatsApp, e vamos também enviar para o e-mail institucional, tá? E aí vocês vão poder usar, se quiserem, esse texto. Eu me baseei num texto da Nova Escola e também num livro sobre ensino híbrido, que fala um pouquinho dessa questão da avaliação formativa, como que ela pode acontecer nesse ano. E aí, dessa maneira, a gente espera contribuir e ajudar vocês também a acalmarem seus corações, que estão ansiosos como os nossos, por respostas, por prazos, por soluções, e que, infelizmente, nós não temos. A nossa vida profissional e pessoal está virada de cabeça para baixo, né? A gente sabe disso, as nossas angústias estão multiplicadas, mas a gente precisa, nesse momento, se dar as mãos, se ajudar, fazer o possível e um pouquinho de cada vez. Contamos, como disse a Carla, com a solidariedade de todos os colegas, temos recebido muitas aulas, isso nos deixa muito felizes. E nesse momento, então, que a gente quer tanto divulgar e que a gente, quem vocês nos conhecem, quem nos conhece de outros carnavais, sabe o quanto a gente gosta de apoiar e divulgar o trabalho dos professores. E então, por isso, essa ideia da secretária do e-book, que a Carla falou, e aí a Cíntia, né, que não para de ter ideias, veio com essas conversações pedagógicas, que num primeiro momento me deixaram com os cabelos mais brancos do que estão, mas agora eu até que estou gostando e estou achando bem divertido, e espero que vocês também gostem e se inscrevam. Muito obrigada, um bom trabalho a todos, se cuidem, fiquem bem, e agora a Cíntia vai contar para nós dessa ideia dela, das conversações pedagógicas. Obrigada, beijos. Obrigada, Luana. A Cíntia teve a ideia e eu amei a ideia de ser. Tudo que é ideia nesse momento, nós vamos lá, né? Fala, Cíntia, a ideia de desenvolver pela equipe. Boa tarde, pessoal. É bem bom poder estar aqui conversando com vocês. Espero que estejamos todos bem e eu tenho certeza que todo mundo está trabalhando muito. Nós aqui na secretaria, vocês nas escolas. E tem muita coisa legal acontecendo. Foi daí que surgiu a ideia e a necessidade da gente agrupar todas essas ações que estavam acontecendo, que estavam sendo enviadas para nós. Vocês não têm ideia da quantidade de grupos de WhatsApp em que a gente está participando nesse momento, né? Eu, pessoalmente, não estou nem dando conta de participar de todas essas frentes de trabalho. Mas nós pensamos, então, nas conversações pedagógicas como uma alternativa de divulgar todas essas ações que os professores estão fazendo ali na escola nesse momento de estudos remotos. Então, para isso, a gente convida vocês, primeiro, a prestigiarem os vídeos, vocês estão acompanhando ali no grupo, né? Durante a semana, eu tenho divulgado um vídeo de cada vez, até para não sobrecarregar vocês. Convido vocês a compartilharem esses vídeos nos grupos das escolas, com os colegas de vocês também. E o outro convite que a gente faz para vocês é que vocês também produzam vídeos, incentivem os professores. Vocês podem compartilhar vídeos de atividades que vocês já têm. A gente pode compartilhar aulas. Hoje mesmo eu estou editando um vídeo de uma bibliotecária, numa contação de história. Então, a proposta, o convite é que cada professor produza um vídeo para essas conversações a partir dos seus interesses, das suas atividades. Nem todo professor gosta de gravar vídeo e aparecer, a gente sabe disso. Tanto que esses 2 primeiros vídeos que a gente compartilhou com vocês, vocês não enxergam o rostinho dos professores, né? Eles preferiram fazer animações. A gente tem professores um pouco mais ousados, que gostam de falar, de conversar. Isso é natural.
A gente sabe das limitações que cada escola tem, e é por conta disso que a gente está respeitando a caminhada de cada escola. A Luana e a Carla estavam falando da questão dos estudos monitorados impressos. Uma prévia dos questionários que os pais estão respondendo, nós temos uma média até o momento, lembrando que não acabou ainda o prazo, eles ainda têm prazo para responder. 60% dos pais afirmam no questionário que preferem, que estão pegando as atividades impressas. Então, a gente tem que ter, sim, esse cuidado que a Luana falou, mas a gente também tem que pensar em alternativas para atender o maior número possível de crianças. E as conversações, então, são esse espaço virtual que a gente criou no canal do YouTube da SMED, para poder compartilhar um pouquinho do que cada professor está fazendo lá no dia a dia, no seu cotidiano, que agora não é mais na sala de aula presencial, que está virtual. E virtual não necessariamente no computador, né? Ele acontece de uma outra forma, que não é mais da forma presencial, como a gente estava acostumado a fazer. Então, eu reforço o convite que a Carla fez para que vocês participem desse registro desse momento da história. A gente vai ter o e-book, mas agora, nesse momento, a gente tem, então, o canal da SMED como um veículo para agregar todas essas experiências. E, além disso, para dar uma motivação especial para esses professores que vão participar, a gente vai oferecer um certificado de participação de 8 horas. Então, os professores que enviarem os seus vídeos para a gente vão receber essa certificação também, como uma forma de reconhecimento e de valorização, porque a gente sabe que para produzir 1 minuto e meio de vídeo, às vezes a gente fica 1 dia e meio trabalhando. A gente entende o quanto isso dá trabalho. E a gente valoriza muito esse trabalho todo que todos os professores da nossa rede estão fazendo nesse momento. Então, esse é o convite que a gente faz para vocês. Que vocês produzam conteúdos digitais, produzam vídeos, animações, podcasts, enfim. A mídia que for mais interessante para vocês e enviem para nós. O meu contato pessoal vai estar aí no grupo do WhatsApp dos coordenadores, certo? Para quem ainda não tem. Então, vocês podem entrar em contato direto comigo e a gente vai conversando e vai mediando e vai vendo qual é que é a melhor alternativa para a escola de vocês. Agradeço muito o espaço, meninas. Agora eu não sei quem é que é a próxima a falar. Acho que vai ser a Fábio. É isso, tudo bem. Obrigada, Cíntia, tá? Muito bacana. Eu quero... Deixa eu ligar a câmera aqui. Agradeço a Cíntia e agradeço os professores. Eu cito alguns já que recebi também, o professor Tiago, da Escola Esther, a professora Simone, a professora Vanessa, a Isadora e tantos outros que mandaram os vídeos, que foi daí que nos nasceu a ideia, junto, de professores que estavam dispostos a contribuir de alguma forma com a educação nesse momento, e eles sabiam fazer aqueles recursos bonitinhos, de bonequinho, de coisa que eu nunca imaginei, e aí eu vejo umas áreas, assim, muito fortes nisso aí, de questão de criar recursos para chegar até as crianças. Eu, particularmente, presenciei uma aula de potenciação e até eu aprendi, eu disse, com a forma que o professor tinha feito naquele contexto. Então, nós agradecemos, e isso virou uma ideia, junto com a Cíntia, de criar um repositório, conversações pedagógicas, é um nome bonito aqui nesse momento, mas o que vai acontecer, nós vamos ter um banco de aulas online que poderão ser acessados em outros momentos, né? Então, nesse contexto de pandemia, como disse uma professora, né, na guerra, na dificuldade que surgem as inovações também. Então, o que pensamos? Ter também não só aulas em formatos impressos, mas também sugestões de aula que possam ser também arquivadas, como uma biblioteca digital, um repositório digital, que possa ser acessado por todos os professores em outros momentos também, para facilitar como recurso na sua aula, no presencial. Isso é importante. Então, nós agradecemos todos os professores e desafiamos a participar. Nós vamos oferecer, como já foi mencionado também, a questão de um certificado de participação pela sua dedicação e o seu trabalho, né? A gente pode fazer um convite, como a prof está dizendo, Aline, convite para conversações direcionadas aos professores. Isso,
Nós estamos, na verdade, convidando vocês para convidarem os profs, para vocês elegerem professores, convidarem, desafiarem, mas nós podemos também divulgar no ofício circular também, né? Foi uma ideia embrionária que nasceu de uma semente e que está se tornando maior e ampla. E nesse contexto também nós agradecemos professores, a professora Terezinha, a professora Fernanda Morim dos Passos, que fizeram a live sobre alfabetização. Então, alguns... Já está no portal. Então, alguns de uma forma contribuindo, outros de outra, e assim nós vamos nos reinventando. Muito obrigada. Agora, então, nós chamamos a Mara, que vai... aqui no meu lugar, isso mesmo. A Mara, que vai falar sobre educação especial, também representando a Marijara e todos os colegas. Boa tarde a todos. Eu vou aproveitar a fala da Cíntia, tá? Que a Cíntia falou, então, dos vídeos dos professores, e a educação especial recebeu um convite da RBS para que os professores, para que os estudantes pudessem participar, e foram enviados muitos vídeos, tá? Foram enviados muitos vídeos aqui para a gerente da educação especial. E como nós sabemos que nem todos eles vão ao ar pela RBS, nós estamos aproveitando esses vídeos que nós recebemos, então, e também vamos divulgar em nossos canais. Nós temos um canal da Educação Especial, um canal do YouTube, e nós temos uma página também no Facebook, que é uma página administrada por alguns professores do atendimento educacional especializado. E lá nós estaremos, então, divulgando esses vídeos também, todos com as suas devidas autorizações. Esses vídeos a gente tem um relato bem legal, assim, dos pais trabalhando em casa com esses nossos estudantes, também professores da educação especial, de que forma eles estão trabalhando, de que forma eles estão flexibilizando, e os relatos são muito, muito interessantes, tá? Vocês vão gostar. Levando em consideração que também nós temos estudantes da EJA, que também estão participando desses vídeos. E ficamos muito felizes com a participação da EJA também. Tenho mais algumas coisas para passar para vocês. Então, a educação especial está providenciando alguns cursos de forma online. Provavelmente nós vamos iniciar na metade de julho. São 4 módulos. Esses cursos estão sendo direcionados para o profissional que está atuando no atendimento educacional especializado. Serão 4 módulos. Nós teremos, então, deficiência intelectual, deficiência múltipla, altas habilidades e superdotação, e mais um módulo de tecnologias assistivas. Reforçando, então, aquela questão do trabalho colaborativo entre os professores do atendimento educacional especializado, junto com suas coordenações e junto com os professores, tá? Porque nós acreditamos, então, que discutir as estratégias é importante que aconteça junto com o profissional do AE e coordenação e professores, os professores de área, assim como os professores de cada currículo, tá? De cada componente curricular, que juntos, então, eles possam discutir e planejar e ver as flexibilizações necessárias. Nós sabemos que tem algumas escolas onde estão faltando, sim, alguns profissionais, né? Então, pensando nisso, a importância da colaboração, tanto do profissional, às vezes, do turno contrário, que está ali assumindo, às vezes, a turma de um professor que não está, né? De um professor do AE que não está, que era de CAGE, nesse sentido, então, sempre solicitando que professores, coordenação, conversem junto essas flexibilizações. Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa, a formação, os trabalhos, né? E nós temos uma proposta também, que seria uma live sobre flexibilização e adaptação. Pensamos numa live direta com os coordenadores, tá? E até a gente gostaria muito da sugestão de vocês. De que forma poderia ser essa live?
específica para a área 1, ou uma específica para as duas áreas, ou até duas lives, uma específica para a área 1 e para a área 2. Tá? Então, eu deixo aqui a proposta para vocês, se vocês acharem que é uma alternativa até para a gente trocar algumas ideias, né, da flexibilização, e vocês entrem em contato, então, com a gente, fazendo algumas propostas, tá? Pensamos também até em uma aula publicada, onde a gente faz todo um trabalho ali de publicação, né, de como se faz essa flexibilização, de como se faz essa adaptação, e colocar num canal. É claro que sempre, quando há interação entre ambas as partes, o trabalho é mais produtivo. Tá? Então, eu acho que é isso sobre educação especial, e nós estamos sempre à disposição para qualquer dúvida das coordenadoras, dos coordenadores, tanto da área 1, área 2 e o pessoal da EJA também, tá? Que nós temos ali as 6 escolas, com vários estudantes, né, do público da educação especial, e sempre quando tiverem alguma dúvida ou precisarem de alguma coisa, estamos aqui à disposição. Tá certo? Obrigada, então. Os esclarecimentos, né, que a Mara fez são importantes, principalmente para a questão do planejamento, que continua sendo como era, como professor, porque, embora na ordem de serviço esteja expresso, né, de uma interpretação, continua valendo tudo o que era. Tá? Isso é importante nós dizermos. A Fabiana, da Educação Infantil, vai nos passar alguns princípios e orientações, especialmente para quem tem turmas de 4, 5 anos, pré-1, pré-2, né, nas escolas, mas na situação de pressupostos orientativos, daquilo que realmente tem sentido para essas crianças. Pode falar, Fabiana, tudo bem. Abre aqui. Eu não abri o microfone. Claro. Fabiana vai assim. Deu? Agora sim. Pode falar. Essas tecnologias, né? Enfim. Boa tarde a todos, a todas. Então, eu estava colocando a questão da educação infantil, né? Que é o momento de pensarmos nessas crianças, valorizando a infância, valorizando e buscando um desenvolvimento físico, social, cognitivo. Elas são crianças da educação infantil que estão na escola de ensino fundamental, mas continuam sendo educação infantil. Então, precisamos estar atentos a isso, precisamos pensar nas especificidades dessa etapa de ensino que se difere do ensino fundamental. Nós sabemos que não há conteúdos na educação infantil, não há componentes curriculares, por mais que se tenha na escola de ensino fundamental as aulas especializadas, tá? Todo o planejamento ele tem que estar voltado para os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que estão ligados aos campos de experiência. Esses campos, eles precisam ser trabalhados interligados, em conjunto, valorizando principalmente o brincar. A gente sabe que ao elaborar essas atividades, principalmente nesse momento, é um pouco mais difícil na educação infantil, porque se a gente busca as interações e a brincadeira, não sendo presencial, se torna mais difícil fazer isso. Mas ao elaborar,
ao organizar essas atividades, a gente precisa ter claro que criança temos, né? Que é uma criança que brinca, que experimenta, que constrói, que interage, e sabemos que isso se torna mais difícil, mas que não é impossível, que pode sim ser feito em casa também. Nesse momento, a interação maior, então, é com a família. Fazer com que os pais participem das atividades, que as atividades sejam lúdicas, prazerosas, que não seja aquele simples trabalhinho, né, de sentar na mesinha para fazer o trabalhinho, mas sim que desenvolva todos aqueles outros objetivos de aprendizagem que nós temos ali. O mais importante, então, além de tudo, é fortalecer o vínculo da criança com a escola, com a família, com a prof, com os colegas. Então, que isso seja fundamental nesse momento, tá? Não tem a obrigatoriedade da execução das atividades, né? Nós temos a obrigatoriedade na elaboração e na oferta da atividade, né? Não na obrigatoriedade. Mas aquela criança que não está entregando, a família que não está buscando, nós precisamos resgatar essa criança, ver onde é que ela está, que condições ela se encontra, tentar contato com a família, mesmo que não seja obrigatório, tá? A gente não pode simplesmente perder de vista essa criança e essa família. Precisamos buscá-la e resgatá-la, tá? As atividades encaminhadas, elas precisam ser simples, né, com ordens claras, e sempre buscando a interação. Também é papel da escola, nesse momento, estar atento ao cuidado que estão tendo com essa criança, orientar, esclarecer, e também usar esse tipo de objetivo até mesmo numa atividade. Nós estamos recebendo várias sugestões, né, de profs bem interessantes, estamos publicando isso no portal, tá? Agora temos as conversações pedagógicas também, onde podem ser divulgadas e usadas por várias profs, tá? Vídeos, contação de histórias, jogos, registro dos jogos com a família através de fotos, de depoimentos. Temos cartinhas das profs para as crianças, das crianças para as profs, profs que no dia do aniversário da criança enviam um vídeo, enfim, parabenizando aquela criança. Então, é bem nesse sentido, de criar e estabelecer os vínculos. Realizamos uma atividade muito interessante de educação infantil com as escolas de termo firmado aqui do município. Recebemos da prof. Fernanda Iscariote, que é do município, uma doação grande de máscaras. Tá? Enviamos essas máscaras para a escola, onde as crianças vão personalizar a máscara, então a atividade vai ser essa personalização, e provavelmente na próxima semana estaremos divulgando esse trabalho feito. Então, também é uma sugestão, né, que se encaminhe a máscara, que as crianças personalizem, que se trabalhe a importância do uso da máscara. No portal tem alguns planos também feitos, né, pela assessoria e pelas escolas, pelos professores, como suporte para as profs e para as coordenadoras. Quando propomos atividades às crianças, a gente não está pensando só na aprendizagem, mas no sentido de elas se sentirem pertencentes a um grupo, pertencentes à escola. Elas estão longe, elas estão com saudades, a gente sabe que o convívio foi muito pouco. Então, a volta dessas crianças será uma nova readaptação na escola, né? Então, se a gente manter esse contato, esse vínculo, o retorno, né, se Deus quiser, terá esse retorno, será mais fácil. Então, tem que haver esse contato com as crianças e com a família. Nessa semana, encaminhamos também no ofício circular um convite de uma formação para os professores que assumiram turma em 2020, mas que não têm a formação adequada, tá? Então, o curso é para estes professores e para os professores que desejam assumir turmas em 2021, turmas de educação infantil e que não têm a formação exigida. As inscrições iniciaram dia 1º e vão até segunda, dia 6. Estamos à disposição para trocar ideias, sugestões, dúvidas que vocês tenham, tá? E também aguardamos o retorno de vocês. Atividades que foram feitas na escola, que foram interessantes, depoimentos dos pais, das profs que vocês queiram nos encaminhar, a gente também agradece, tá bom?
Obrigada. Obrigada, Fabiana. E a importância, né? Nós sempre juntas dialogamos a questão da educação infantil, esse cuidado de não ter a obrigatoriedade, embora esteja inserida no contexto fundamental, outros estudantes, não tem conteúdos mínimos, pré-requisitos, no retorno tudo vai ser vivenciado na experiência momentânea, então não há também aquilo para ser recuperado. Tudo será feito após o retorno, de acordo com as experiências e vivências das crianças, do que apresentam e daquilo que pode ser desenvolvido. Obrigada, Fabiana. Isso, Carla, só colocando, então, as escolas também podem acionar o psicossocial, né? Assim como estão fazendo com o do fundamental, caso não consigam contato com essas famílias das crianças que não estão indo buscar as atividades, então. Exato, e daí eu já continuo falando da nossa equipe psicossocial, na qual nós temos psicólogas, assistentes sociais, que podem fazer um contato, né? Não seria de levar a atividade em casa, mas se preciso também pode ser, mas é mais um contato para verificar o porquê da família não estar indo buscar, do porquê não está acessando, porque junto desse não ir, ou desse não contato com a escola, podem ter outras situações as quais precisam ser descobertas, desveladas, né? Nós sabemos que tem casos de situações de violência, de fome, de outras questões de ordem social, educacional e saúde, que se entrecruzam nessas questões. Então, é sempre importante e bom de falar com a equipe que também está disponível para isso, não só em virtude da aula, do papel, mas de saber os porquês, o que está por trás daquela criança que em nenhum momento teve o contato com uma situação de aprendizagem. Então, na pessoa da Celita, vocês podem entrar em contato, mandar e-mail e ver junto, fornecer dados para eles poderem ir atrás e verificar. Isso. E, Carla, sim, a Rosane sim, do Manuel está colocando aqui, né, enfim, que realizou essas atividades integradas dos profs, né? Então, se tu tiveres, Rosane, esses áudios, como tu coloca os vídeos, as fotos, nós agradecemos para poder compartilhar com os colegas, tá bom? Então, pessoal, eu vou fazendo a encerramento, né? Nossa pauta de live é pontual, informativa e esclarecedora de alguns assuntos. A gente não abre para todas as perguntas e respostas nesse momento, mas nós, pelas demandas que recebemos, nós vamos fazendo a reunião para ela se delinear nessa forma. Eu gostaria, então, de frisar com vocês a questão de formações, na qual nós também estamos pensando, planejando, né? São muitas frentes nesse momento, mas nós gostaríamos de começar, como vai ter, então, da educação especial, da educação infantil, da biblioteca que já está acontecendo, a CIPAB também vai ter, com formações todas online, e outras de caráter também obrigatório, que a gente possa já fornecer nesse momento, como coordenação, curso de coordenadores, primeiro ano, né? Esses aí que já possam agora ser usados pelo professor, também nessa disponibilidade, talvez maior que a depois. Sabemos toda a demanda que tem, mas nesse momento ela pode ser mais favorável do que no retorno, né? Quanto a arquivar os estudos monitorados? O que arquivar, quanto? Nós sempre pontuamos, pelos contatos dos coordenadores, que seja arquivado aquilo que precisa ser deixado na escola, que precisa ficar. Quem escolhe? Vocês, os professores, a seleção é da escola. Nós não podemos dizer 5, 4, um número, porque é a relevância da escola. Mas a gente sabe que um só é muito pouco. Então, tem que ter uma média daquilo que realmente precisa. Não quer dizer que todo o trabalho que o professor enviou precisa ser arquivado. Mas desse trabalho é que ser feita uma seleção que comprove a essência das aprendizagens oportunizadas. Então, vocês façam junto uma seleção e arquivem. Pode ser arquivo digital? Pode, porque pode ter vindo por retorno de e-mail, por WhatsApp, por várias formas. Então, pode ser feito um arquivamento digital também e de impressos também. Da mesma forma, progressão. Me solicitaram. Pode ser enviada a progressão pelo WhatsApp? Pode.
Nós estamos adotando a mesma linha do bloco de estudos monitorados. O que precisa da progressão, ao contrário dos estudos, é que tudo que foi dado em progressão seja, sim, arquivado, porque ele é um módulo feito especificamente. Então, esse, sim, precisa ser arquivado na escola, ou no papel ou digital, certo? Então, nós evoluímos nessas questões ali. Eu reitero, então, que nós vamos abrir o grupo de WhatsApp todas as quartas para facilitar a nossa comunicação e, ao mesmo tempo, lanço o desafio de nós pensarmos já estudos relacionados ao ensino híbrido. Né? Nós estamos, hoje mesmo, compartilhando ideias e sugestões de livros, textos informativos que falam dessa questão, porque mesmo voltando presencial, nós teremos momentos não presenciais, né? Seja por escala, quem volta antes, né? Muito certo que todos, ao mesmo tempo, não voltarão. Então, essa modalidade, esse estilo de ensino híbrido, em que mescla o presencial com o não presencial, é uma tendência que nós temos que começar já a pensar. Nós vamos nos propor a estudar aqui, porque também não sabemos todas essas questões, e, à medida do possível, lançar para vocês textos didatizados que possam ser aproveitados em reuniões pedagógicas nas escolas, em momentos para os professores também. Então, essa questão de o que priorizar no ensino híbrido, com não presencial, são atividades que possam não se configurar como todo o período da sala de aula, por exemplo, né? Não é porque tenho 4 períodos na sala de aula que a atividade não presencial tem que ser do mesmo formato, mesmo estilo. Ela pode envolver pesquisa, buscas e outras questões. Então, esse é um caminho que nós teremos que estudar juntos para poder também avançar nas questões de conhecimento. Então, da nossa parte, agradecemos todos que estiveram presentes, que se disponibilizaram. Esperamos traçar um delineamento dos próximos passos, agora de julho. Continua valendo, estudos monitorados. E essa questão da escrita. Nós gostaríamos muito que tivesse uma escrita de uma folha de coordenadores pedagógicos, dando a sua voz, a sua escuta nesse momento de vivência única, nas quais os coordenadores pedagógicos tiveram um papel muito importante e destaque. Eu sempre comento que de todas as funções nas quais passei na escola, a de coordenador foi a que mais mexeu comigo, mais mobilizou, porque é um articulador de muitas pessoas, de muitas ideias. Nós, embora pensamos que estamos só com o professor, nós estamos também com os estudantes, nós estamos envolvidos com pais, com direção, com equipe diretiva, né? Então, é nesse momento que nós vimos o quanto o nosso leque de amplitude nós conseguimos, né? Então, ressaltamos o trabalho de todos, o desenvolvimento de novas articulações, novas ideias, todos em busca de superar esse desafio. Muito obrigada a todos, agradecemos em nome de toda a Secretaria de Educação e falamos que, na medida que nós conseguirmos organizar lives pontuadas para a área 1, para a área 2, para a EJA, envolvendo também EJA, Educação Especial, Educação Infantil, divulgaremos. Obrigada a todos. Uma boa tarde.